Olá a todas e todos vocês, em especial a quem é profissional da saúde e participa diretamente do curso básico em Vigilância Epidemiológica da DIV, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado de Santa Catarina. Este curso, realizado em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária, a FAPEU. Esta teleconferência do curso é transmitida ao vivo em sinal aberto por streaming do canal no YouTube. Nessa 1 hora de programa, em que vamos debater o conteúdo do curso, contamos com a presença aqui no estúdio da cirurgiã dentista, especialista em saúde pública, Elma Fior da Cruz, que atuou no Departamento Autônomo de Saúde Pública e na Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde aqui em Santa Catarina. Ao lado dela, o enfermeiro especialista em saúde da família e epidemiologia aplicada aos serviços de saúde, Adalberto Jorge França Silveira, que nos últimos 25 anos trabalhou na vigilância epidemiológica e na área de gestão e planejamento da Gerência de Saúde do município de Rio do Sul. A ambos eu agradeço a disponibilidade e a generosidade de estar conosco e participar aqui deste programa. Antes da gente conversar os nossos convidados, vamos assistir à saudação gravada, especialmente para este programa, pelo diretor da DIV de Santa Catarina. Confira. Olá, gostaria de dar boas-vindas a todos os participantes do curso básico de Vigilância Epidemiológica na modalidade de ensino à distância, promovido pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina. Trata-se de um curso 100% gratuito e online, oferecido a todos os profissionais, com o objetivo de instrumentalizá-los para a execução de ações de média e baixa complexidade em vigilância epidemiológica. Espero que tenham todos um bom curso. Muito bem, de volta ao estúdio. Agora vamos ouvir a primeira saudação, os cumprimentos dos nossos dois convidados, começando pela Elma. Elma, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Eu agradeço o convite, uma boa tarde. Esperamos que a gente contribua para esse curso. Tá bom, Elma. Obrigado, Adalberto. Você também, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado. Eu gostaria também de agradecer o convite e dizer assim, que estou muito satisfeito de estar aqui participando desse momento, um momento tão importante, né? De um curso que se inicia com o objetivo de abranger o maior número possível de participantes. Vou estar participando mais ativamente também durante o curso na função de tutor, né? Que também é uma honra muito grande, né? E vou estar interagindo aí com alguns alunos. Que bacana. Obrigado, Elma. Obrigado, Adalberto. Agora você vai conhecer como se estruturam e como se desenvolvem as ações da DIV no Estado. Vamos acompanhar o vídeo. Acompanhar, investigar e prevenir doenças e agravos que colocam em risco a saúde da população. Essa é a responsabilidade da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, DIV-SC, que funciona como um braço de monitoramento da Secretaria de Estado da Saúde. Tudo o que acontece relacionado à saúde da população de Santa Catarina é registrado e acompanhado de perto pela DIV-SC. Assim, é possível traçar estratégias para frear epidemias que proliferam rapidamente e combater doenças silenciosas que afetam muita gente. Para isso, a DIV-SC mantém alerta um quadro de profissionais altamente capacitados e em contato direto com equipes de saúde de todos os municípios do estado. As gerências e áreas da DIV-SC atuam com prevenção, levantamento e análise de dados, e cada uma tem responsabilidades específicas. Quer ver só? A GVIM trabalha para que a população, através do acesso a vacinas, possa se proteger de diversas doenças. Além disso, investiga casos de doenças como sarampo, meningites e influenza. Também mantém uma rede que acompanha casos de doenças transmitidas por água e alimentos. A Gerência de Vigilância das Infecções Sexualmente Transmissíveis, AIDS e hepatites virais, é responsável por mapear, saber onde estão e como evoluem os casos dessas doenças. Com os dados, mobiliza e orienta órgãos e profissionais da saúde para prevenção e tratamento. Promove campanhas de conscientização, como a que estimula o uso de preservativos e o teste rápido, que é seguro, sigiloso e gratuito. A GEVRA
acompanha a incidência de hanseníase, tuberculose e tracoma, e de doenças como câncer, diabetes, cardiovasculares, tabagismo e acidentes e violências. A agência também atua fortemente na promoção à saúde. Com o movimento #SeCuidaSC, desenvolve várias ações que incentivam hábitos saudáveis. A GESUL investiga e atua no combate de doenças transmitidas por animais e insetos, como raiva, leptospirose, febre amarela, chikungunya, dengue e zika vírus. Mapeia incidências nos municípios e analisa a conexão entre as doenças, o ambiente e os animais envolvidos para atuar na prevenção. O CIEVS funciona como uma unidade de resposta rápida, uma rede de sobreaviso com profissionais lotados em locais estratégicos do Estado, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, para detectar e investigar rumores de doenças, avaliar a veracidade dos casos e os riscos à saúde da população catarinense. Divisão de Informação e Análise de Dados, uma equipe que mapeia o ciclo de vida no Estado. Conectado com grandes sistemas online, registra informações sobre os que nascem, os que adoecem e os que vêm a óbito em Santa Catarina. Com esses dados, é possível gerar indicadores importantes do que acontece no Estado, como, por exemplo, principais causas de mortalidade, pacientes infectados por HIV, incidência de câncer, diabetes e muitos outros. Núcleo de Tecnologia da Informação dá suporte e desenvolve sistemas e aplicativos para a coleta de dados de toda a rede ligada à DIV. Núcleo de Comunicação administra informações estratégicas da direção junto aos veículos de comunicação e público geral, além de planejar, desenvolver, publicar materiais para campanhas. Recursos Humanos, apoio ao corpo técnico e aos colaboradores. Apoio, realiza toda a parte burocrática, cuida dos pedidos internos, das compras e reposição de materiais e organiza viagens. Com toda essa estrutura de vigilância, a DIV-SC consegue monitorar e saber onde, quando e como agir. Ações indispensáveis para proteger a saúde da população catarinense. Muito bem, conhecido aí a DIV, nós vamos destacar agora o fato de que, como esse curso é na modalidade à distância, é muito importante que você entenda cada uma das metodologias e processos. E agora nós vamos conhecer os recursos didáticos e algumas dicas para que você possa tirar o máximo proveito desse curso. Confira. Olá! O curso básico de Vigilância Epidemiológica na modalidade à distância se propõe a capacitar profissionais de saúde em epidemiologia básica. Antes de apresentar o curso, é importante conhecer um pouco da modalidade de ensino à distância, que se fortalece em todos os espaços educativos. Educação à distância é a modalidade mediada por tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado para lidar com esse processo de ensino-aprendizagem. Inicialmente, era desenvolvida com material impresso, enviado por correspondência, passando depois ao uso de vídeos, chegando hoje às diversas tecnologias digitais, que usa computadores e smartphones, possibilitando aos participantes estudar quando e onde quiser. Há diferentes formatos de curso nessa modalidade. Cursos autoinstrucionais, em que o estudante acessa os conteúdos e realiza as atividades sem interagir com a equipe de apoio. E os cursos com acompanhamento, em que há entrega de conteúdo, processo interativo contínuo e realização de práticas de trabalho, como é o nosso curso, no qual você, estudante, dispõe de uma equipe de tutores especialistas no conteúdo para se capacitar e poder atuar nos serviços de saúde aí no seu município. 100% gratuito, o curso se organiza em 3 módulos de estudo: História e Contexto da Vigilância no Brasil, Epidemiologia e Aplicação do Método Epidemiológico. Há um ambiente virtual de ensino-aprendizagem, com progressão sequencial nos 3 módulos do curso. Para aprovação, é necessário realizar as tarefas e alcançar a média 6 ao final dos módulos.
O certificado será de 40 horas, sem opção de certificação parcial. Os participantes recebem um kit de material didático com a caixa organizadora, ofício de boas-vindas e instruções iniciais, o livro do curso, além de um DVD com cronograma, conteúdo e atividades. O principal espaço de estudo é um ambiente virtual de ensino-aprendizagem, que você, estudante, pode acessar com login e senha. As instruções de acesso ao curso você recebe por e-mail. No ambiente do curso estão dispostos todos os módulos de estudo e você pode navegar entre eles usando o menu Meus Cursos. Iniciamos o curso pelo espaço de boas-vindas e ambientação. Aqui você encontra a apresentação do curso com todas as informações sobre o funcionamento e o cronograma geral. Nesse espaço ainda está disponível o guia de navegação, onde você pode rever este vídeo, e um fórum de apresentação, onde você pode se apresentar e conhecer os colegas do curso. O estudo dos módulos ocorre no ambiente virtual, seguindo uma estrutura padrão composta dos itens que formam a chamada trilha de aprendizagem. O roteiro para direcionar a organização do estudo contém um cronograma individual do módulo, que deve ser seguido criteriosamente, porque as atividades fecham em datas já estabelecidas. Você pode estudar na versão em livro, que contém 100% do conteúdo do curso, ou na versão online, mais direta e dinâmica, composta por um conjunto de mídias que enriquecem o aprendizado. O próximo passo da trilha de aprendizagem, os estudos de caso, simulam situações reais, vivenciadas por profissionais da área. Depois de conhecer cada caso, você realiza uma atividade relacionada à situação mostrada. O próximo passo será a interação com os colegas de curso e com o tutor responsável. Para isso, é disponibilizado o fórum, com um tema específico para cada módulo. Como último item da trilha de aprendizagem, você tem uma avaliação de fixação de conteúdos, organizada em forma de questionário com correção automática pelo sistema. Como apoio ao estudo, em cada módulo há um glossário com textos explicativos sobre os termos técnicos, uma biblioteca com materiais complementares ao estudo, o Tira Dúvidas, onde você pode enviar perguntas ao tutor. Esse espaço é compartilhado com colegas de curso. E ainda a Hora do Café, local reservado ao livre debate de assuntos diversos entre os participantes do curso. O ambiente virtual possui ainda uma forma de comunicação individual com o tutor ou com os colegas de curso, por meio da ferramenta Participantes. Para enviar mensagem, basta escolher na lista de participantes o nome do destinatário, clicar em mensagem, escrevê-la e depois enviá-la. E você pode contar com nossa equipe de tutores. Esses profissionais fazem o acompanhamento do estudo durante todo o curso, motivando, direcionando, interagindo em discussões e realizando a correção das atividades. Já para dificuldades de ordem técnica, há um monitor que tira suas dúvidas sobre o acesso ao curso. Basta enviar um e-mail para o endereço que você vê aí na tela. O curso foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, especialista em produção de curso na modalidade à distância. Tudo foi pensado e preparado com qualidade e responsabilidade. Em nome de toda a equipe, as nossas boas-vindas. Um excelente curso para você. Muito bem, aí nós ouvimos a Giovana, que explicou essas principais ferramentas, e é importante que na modalidade à distância você siga sim esses passos. Agora, só uma outra informação: houve uma procura bastante intensa no curso, então das iniciais 700 vagas passou-se para 750, então a responsabilidade aumenta um pouquinho, mas aumenta sempre um pouquinho. Bom, a gente já conheceu as ferramentas, as dicas e orientações de como acompanhar o material. Agora você vai ver também como foi desenvolvido o conteúdo desse curso, como ele foi criado, estruturado para que você tenha o melhor conteúdo. Vamos ver. Olá, eu estou aqui para mostrar para vocês como esse curso básico de vigilância epidemiológica está organizado.
O curso se divide em 3 módulos. No primeiro módulo, vocês encontrarão o contexto histórico de surgimento do SUS e seus fundamentos legais. Vamos abordar o conceito e contextualizar a vigilância em saúde no âmbito do SUS, inclusive como se dá o financiamento dessa área. Um assunto importante tratado nesse primeiro módulo será sobre as recentes modificações na legislação federal que regulam os assuntos da saúde. Um exemplo são as portarias de consolidação, que passaram a incorporar conteúdos considerados de efeitos permanentes e duradouros. Já no segundo módulo, vocês vão encontrar os principais conceitos da epidemiologia, tais como epidemia, pandemia, endemia e surto, os indicadores de saúde, incidência, prevalência e as taxas de mortalidade e alguns conceitos e fundamentos da vigilância epidemiológica. Vamos dedicar atenção especial à epidemiologia descritiva, abordando as suas variáveis de tempo, lugar e pessoa. O último módulo é um módulo mais prático, onde vocês poderão usar os conceitos vistos nos módulos anteriores no método de investigação epidemiológica. Então, é nesse módulo que vamos ver como se deve realizar uma investigação epidemiológica e a sua importância como instrumento para identificar surtos e as causas das principais doenças, o que nos ajudará a pensar nas medidas de controle e prevenção de novos casos. Nele, vocês também encontrarão alguns conceitos e características básicas das doenças transmissíveis e não transmissíveis, assim como aspectos importantes da vigilância epidemiológica dessas doenças. Os sistemas de informação em saúde utilizados no país para a análise dos problemas de saúde da população será o último tópico abordado. No final de cada módulo, vocês realizarão atividades para fixar o conhecimento. Além das questões abertas e perguntas no fórum, vão desenvolver estudos de caso, onde poderão aplicar ações de vigilância epidemiológica aprendidas em cada etapa do curso. No final do curso, cada um de vocês estará apto a executar as ações de vigilância de baixa e média complexidade, realizar investigação epidemiológica, adotar medidas de controle e consolidar e analisar dados. Esse curso é voltado especialmente para quem atua nos serviços de saúde locais. Nossa principal finalidade é promover o conhecimento e a aplicação prática dos conteúdos epidemiológicos no enfrentamento dos problemas de saúde aí, onde você trabalha, assim como no apoio ao planejamento e à gestão. Conte conosco e bom estudo! Muito bem, está aí mais um conjunto de informações importantes sobre o conteúdo, como ele foi estruturado. Então aqui a gente já pôde observar o que é a DIV, podemos acompanhar as dicas, as ferramentas que vocês precisam seguir para o melhor aproveitamento do curso e agora um pouco de como o conteúdo foi estruturado. Antes da gente trazer a conversa novamente para os nossos convidados aqui, vamos ver também uma das primeiras partes deste conteúdo para contribuir já para a apresentação de parte do teor deste curso, parte dele. É um vídeo sobre o desenvolvimento da vigilância em saúde no nosso país. Acompanhe. No século XVII, foram realizadas as primeiras ações para controle das epidemias de febre amarela no porto de Recife. No século XIX, mais precisamente em 1808, com a chegada da coroa portuguesa ao Brasil, estruturou-se uma política sanitária baseada na quarentena. Mas foi só em 1889 que foi promulgada a primeira regulamentação dos serviços de saúde dos portos. Em 1941, foram estabelecidos pelo governo federal os serviços nacionais encarregados de controlar as doenças mais prevalentes na época, como a malária, a febre amarela, a peste, a tuberculose e a lepra. Em 1968, foi criado o Centro de Investigações Epidemiológicas na Fundação Serviços de Saúde Pública. Esse centro instituiu, a partir de 1969, o primeiro sistema de notificação regular para um conjunto de doenças importantes para monitorar a situação epidemiológica. Então, em 1975, foi promulgada a Lei nº 6.259.
Essa lei é a que cria o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica para atuar exclusivamente sobre as doenças transmissíveis. Essa lei foi regulamentada em 1976 por meio do Decreto Presidencial número 78.231. Com base nelas, o Ministério da Saúde institui a notificação compulsória de casos ou óbitos de 14 doenças para todo o território nacional. Já em 1990, é promulgada a Lei nº 8.080, que institui o Sistema Único de Saúde, o SUS, e que teve importantes desdobramentos na área de vigilância epidemiológica. Manteve-se o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, oficializando esse conceito, o qual será entendido como um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção, a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Em 1999, o governo federal institui a Programação Pactuada Integrada, Epidemiologia e Controle de Doenças, que se trata de um sistema de financiamento das ações de saúde coletiva. Está incluída aí a vigilância epidemiológica, baseada não no ressarcimento por atividade, mas no repasse de recursos diretamente aos fundos municipais e estaduais de saúde e baseada num critério misto de população, extensão territorial e contexto epidemiológico. Em 2001, é editada a Instrução Normativa FUNASA número 02, que regulamenta a Programação Pactuada Integrada Epidemiologia e Controle de Doenças, a PPI-ECD. Ela representou um avanço significativo, permitindo a criação e a manutenção de diversos serviços municipais de vigilância epidemiológica. Em 2003, o Ministério da Saúde reorganiza a área de epidemiologia e controle de doenças com a extinção do Centro Nacional de Epidemiologia e a criação da Secretaria de Vigilância em Saúde. Em 2004, é publicada a Portaria Ministerial número 1172, um novo instrumento normativo que aprimora o processo de descentralização das ações de vigilância. Nesse instrumento, definem-se as atividades denominadas de vigilância em saúde, que são vigilância de doenças transmissíveis, vigilância de doenças e agravos não transmissíveis e de seus fatores de risco, vigilância ambiental em saúde e vigilância da situação de saúde. Em 2011, o Decreto número 7.508 regulamenta alguns aspectos da Lei número 8.080, relacionados à organização do SUS, ao planejamento da saúde, à assistência à saúde e à articulação interfederativa, instituindo ainda o Contrato Organizativo de Ação Pública. Em 2013, a Portaria do Ministério da Saúde número 1378 regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento das ações de vigilância em saúde pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Muito bem, aí está um contexto bastante amplo dessa linha do tempo, vamos dizer assim, da evolução dessas questões em torno da epidemiologia. Estamos de volta ao estúdio aqui nessa teleconferência do curso básico em vigilância epidemiológica da DIV com os nossos especialistas convidados e apresentados logo no início desse programa. Cirurgiã dentista, especialista em saúde pública, Elma Fior da Cruz, que atuou no Departamento Autônomo de Saúde Pública e na Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde, e o enfermeiro especialista em saúde da família e epidemiologia aplicada ao serviço de saúde, Adalberto Jorge França Silveira, que também tem uma atuação de alguns anos na vigilância epidemiológica e na área de gestão e planejamento da Gerência de Saúde de Rio do Sul. Vou fazer uma primeira pergunta, talvez à luz do que vimos ali, dessa evolução, particularmente no Brasil, mas mencionando também que boa parte dos princípios que fundamentam ou embasam a epidemiologia vem lá desde Hipócrates, né, conhecido como pai da medicina, enfim, que lá em torno de talvez 300 a.C. já pregava, por exemplo, a atenção às características específicas de tempo e lugar, além de observar contexto populacional em cada uma das investigações de enfermidades.
A gente viu aí períodos largos de tempo em que ações foram sendo implantadas e hoje, com todo esse conjunto de ferramentas novas, de tecnologias, de outras descobertas, como é que isso foi sendo aperfeiçoado? A gente tem um panorama, um contexto atual da epidemiologia capaz de conter e de fazer um controle de doenças? Posso começar com a Elma? Tanto faz. Eu e a Elma, até antes de estarmos aqui, a gente sentou um pouco, estava conversando, lembrando algumas coisas. E uma das coisas que a gente estava lembrando era justamente isso, né? Imagina se hoje, né, onde a gente tivesse que fazer o que a gente fazia há algum tempo atrás, né? Colocar em planilha, caso a caso, de um surto de determinada doença, ou as notificações que chegassem a gente fosse fazendo esse trabalho manual, né? A lápis. A lápis é para poder corrigir as incorreções, né? Então, sem dúvida nenhuma, a tecnologia tem contribuído em muito, né? E tem se aperfeiçoado. Então, hoje, com muita facilidade, a gente é capaz, utilizando as ferramentas disponibilizadas, de colocar esses casos em planilhas, consolidá-los em planilhas, fazer gráficos, né? E poder ter uma visibilidade melhor disso, né? Mas eu conversava também com a Elma, que o mais importante é a qualidade do dado que chega lá. Então, quer dizer, por trás de toda dessa tecnologia, é necessário um trabalho comprometido de quem está fazendo o serviço, né? Porque se colocar coisas não boas lá, o que vai aparecer também não é bom e não vai atender o propósito, né? Que é subsidiar o planejamento, saber o que está acontecendo, monitorar a situação de saúde e desses agravos na população. Eu vou complementar, porque eu acho, estava pensando nisso agora, a questão desse curso de ensino à distância, né? Porque é completamente diferente do que a gente vinha fazendo ao longo dos anos, desde 1992, quando eu fiz o meu primeiro curso básico de vigilância epidemiológica, e agora muda a metodologia, quer dizer, é a modernização, eu acho que uma iniciativa pioneira, que temos que torcer para que seja bem sucedida, né? Porque é um avanço, porque na metodologia utilizada antes exigia uma logística muito grande. Treinar em vigilância epidemiológica há uma necessidade de se treinar muita gente. Quanto mais gente capacitada, muito melhor vai ser a nossa vigilância, muito melhor vai ser o nosso futuro, né, baseado nas evidências da epidemiologia. E esse curso à distância, ele dá a oportunidade de se treinar um grande número de pessoas ao mesmo tempo, no mesmo conteúdo, no mesmo conhecimento, e que vão atuar diretamente no seu local de trabalho. Eu espero, torço com toda a energia para que tudo dê certo, porque eu acho que é um grande momento. Como nós mencionamos há pouco aqui, né, houve até uma ampliação no número de estudantes, de 700 para 750, e com essa modalidade, reitero mais uma vez para cada um de vocês que nos acompanha, da importância da dedicação a essa modalidade, né, porque ele tem recursos fantásticos, fundamentais, que disseminam para todos, como disse a Elma, né, essa possibilidade de capacitação, de formação. E esses 750... uma vez concluído o curso, irradiam para outros tantos, né? Quer dizer, você constrói talvez aí uma consciência maior com relação a isso. Mas a gente tem também, para nos amparar aqui no nosso debate ou na nossa conversa com os convidados, algumas perguntas que alguns de vocês gravaram para a gente também. Então vamos começar a ouvir as contribuições. A primeira delas vem do município de Águas Mornas. Vamos ver. Fiquei sabendo que alguns sistemas de informação irão migrar para outra plataforma. No curso veremos alguma explicação sobre isso? Muito bem, aí tem a primeira pergunta, quer dizer, como é que você ajusta mudanças na própria tecnologia, né, Adalberto? Na verdade, essa é uma discussão bastante antiga, uma preocupação, né, porque os municípios hoje estão assim, sobrecarregados com uma infinidade de sistemas de informação que precisam alimentar, né? Então há essa expectativa, há uma perspectiva de integração, né? O ESUS-AB é um dos primeiros que está vindo com essa prática de integração de alguns outros sistemas. Mas assim, no contexto do curso não vai ser possível se aprofundar em todas essas mudanças, né?
Então, a gente vai falar sobre isso, mas a gente vai estudar isso, mas a gente vai estar se aprofundando mais naqueles sistemas de informação que são mais afetos à vigilância epidemiológica. Sistema de informação de agravos de notificação, o SINAM, Sistema de informação de mortalidade, Sistema de informação de nascidos vivos e o CIPNI. Então, estes sim estão contemplados. Isso, esses sim, né? São abordados assim de forma mais aprofundada, né? Os demais não, e a gente sabe que existe essa preocupação por parte dos técnicos, dos municípios, né, pela quantidade de sistemas de informação que tem que alimentar, mas infelizmente ainda não, embora alguns tenham integrado sim, mas a grande maioria ainda não. Quer comentar esse assunto ou não? Então vamos passar para uma outra questão aqui. Até com base nessa pergunta que veio ali do cursista de Águas Mornas, como disse o Adalberto, você tem um conjunto de sistemas hoje que são utilizados em quaisquer instâncias da gestão pública, né? Quer dizer, são ferramentas que facilitam, que ajudam, mas precisam, às vezes, talvez dialogar um pouquinho para você poder integrar algumas informações, não ter muito retrabalho, né? Enfim. E mais do que isso, o sistema de saúde, seja de prevenção ou de atenção à saúde, ele funciona muito nessa rede, né? Quer dizer, é município, é Estado, é ente federal, quer dizer, é o governo federal, e são realidades distintas, diferentes. E a gente tem uma legislação um pouco mais recente, a Emenda Constitucional de 2016, que traz mudanças no papel do Estado quanto à promoção do bem-estar social, principalmente no direcionamento de receitas para a saúde, né? Eu queria perguntar a vocês de que maneira essa legislação mais recente ela vai impactar no SUS, nesse sistema, nessa rede, e em particular na vigilância em saúde, Alberto. Existe uma grande preocupação, né? Eu acho que todo mundo acompanhou, né? A questão de, eu vou falar congelamento de gastos, talvez não seja essa a palavra, mas uma correção que não atende às verdadeiras, uma correção anual dos orçamentos que não atende às necessidades de saúde, né? Então, e como a gente sabe também que a nível local, a nível municipal, a prioridade, na maioria das vezes, é dada à questão da assistência, então eu vislumbro assim, com preocupação, né, que aqueles problemas que hoje os nossos técnicos municipais, seja de vigilância, ou seja da atenção básica, referem, eles possam se agravar quando se referir à vigilância, por conta disso. Porque o secretário de saúde ele vai ter uma demanda de pessoas batendo na porta que querem atendimento, assistência. A vigilância muitas vezes passa despercebido, um trabalho tão importante e a nível local, a nível municipal passa despercebido. E a gente fala isso assim pela convivência que a gente tem com o pessoal dos municípios, porque é uma queixa, né? Então, na maioria das vezes a estrutura de vigilância do município um ou dois técnicos que tem que dar conta de atender a grandiosidade do trabalho, que é monitorar a situação de saúde, monitorar os fatores determinantes, verificar as mudanças no comportamento de determinadas doenças. Então, eu fico preocupado. Eu acho que assim, de repente, os recursos vão ser direcionados mais para assistência, mais para a média e alta complexidade, do que para a vigilância. E que tem esse papel que a gente tem. Papel de prevenção. A epidemiologia que deveria basear as ações de assistência, né? E hoje nós estamos no inverso, fazendo muito mais assistência do que vigilância, que é um buraco sem fundo, cada vez mais a necessidade de recurso para acompanhar e as pessoas necessitando. E, ao mesmo tempo, a vigilância epidemiológica nem sempre é vista como uma coisa importante dentro... Nem sempre não. Agora a gente está vendo aí, né? A gente está vendo declaradamente. Nem no Ministério, no Estado e nem no município, em alguns municípios. Isso não é dada a importância daquilo que a vigilância epidemiológica pode produzir. Ou pode impedir que aconteça. Pode produzir para a prevenção. Né? E que pode reduzir alguns custos. Com né, certeza, que lá no final, lá na certeza. ponta, exatamente. Porque a vigilância, a rigor, ela monitora especialmente aquela lista de doenças, né, e não é de agora, a gente vê que na evolução da população, do ambiente populacional, as doenças elas surgem numa certa altura, se transformam, talvez eu fale bobagem, porque eu não sou da área, epidemias ou surtos ou pandemias, enfim, né, cada uma tem a sua classificação aí, mas ela se transforma em algo grandioso, que se combate, se contém e daqui a pouco
tende a aparecer de novo, né? Então, vou mencionar, por exemplo, tuberculose, malária, febre amarela, lepra e tal. Essa não é mais a mesma lista, mas às vezes ela parece que é um filme que roda de novo, né? Quer dizer, as doenças que vêm e voltam. Daí talvez a razão de insistir com essa questão que ambos colocam aqui, de você dedicar uma atenção especial à epidemiologia, né? Porque a gente corre o risco de considerar que não temos mais e daqui a pouco e até a falta de sequência, né, nas atividades de vigilância epidemiológica acabam contribuindo para as questões. Daqui a pouco vem a falta de financiamento regular, né? A falta de dinheiro cortamos aqui, falta de dinheiro a gente corta lá. E aí isso vai refletir daqui 2, 3 anos, 4, 5. As doenças que você considerava extintas, já estavam sob eliminação, já estavam controladas, estão chegando poderosas. Eu acho que o exemplo bem do momento, bastante real, né, a questão do sarampo, né? Pois é. Então, assim, a gente estava muito recentemente falando da eliminação do sarampo, tínhamos conseguido erradicar, eliminar, e de repente nós estamos aí com sarampo no Amazonas, Roraima, por conta de uma entrada de pessoas não vacinadas, trazendo o vírus, né? Mas daí a gente fica pensando, se o nosso trabalho tivesse sido bem feito, o vírus poderia ter chegado, né? Mas a nossa população estaria toda protegida. Então, assim, em que pese as dificuldades de cada ente federado, em que pese as dificuldades de todo o trabalho, né? Mas, assim, é uma prova que a gente não pode se descuidar, né? Quer dizer, ainda bem que a vigilância está atenta, que identificou que isso está acontecendo. Né? De início. De início. Na né? hora. Na hora, que está todo mundo com um alerta maior. Né? Mas não podemos nos focar só no sarampo. Porque pois é isso que eu ia perguntar também. Isso, outras vêm, né? As outras, uma doença não anda sozinha, né? Não, mas a tuberculose está aí, ela existe, né? A gente não sabe até que ponto todos os casos são notificados, são diagnosticados. A hanseníase está aí, né? Então, é uma infinidade. A própria polio, comenta-se que a polio, bom, veja só, a polio, não sei exatamente há quanto tempo nós, Brasil, éramos considerados um país com ela controlada, mas é muito tempo. Né? Desde nós temos o certificado de eliminação da polio desde 1994. Então nosso último caso foi em 1989. 20 e tantos anos. Né? Mas não podemos descuidar da vacinação. A vacinação disso descuidar. Existe hoje um retrato com relação a doenças infecciosas em Santa Catarina, por exemplo? Em que patamar nós estamos? É um estado com boa cobertura vacinal? Enfim, a gente consegue tem indicadores disso? A gente tem todos esses indicadores são monitorados, né? Até eu estive conversando com a Fernanda alguns dias atrás, né? Assim, se existiria no momento alguma prioridade. E a gente, na nossa conversa, a Fernanda, a técnica da URR, na nossa conversa nós acabamos concluindo que tudo é prioridade. Né? Então, assim, pode ser que hoje a gente tenha uma situação que se modifique daqui a pouco. Então, nós temos um elenco de doenças, né, que consta em portaria na lista de notificação, na lista de doenças de notificação compulsória, mas em 2009 nós fomos surpreendidos com a pandemia da gripe. Pois é. Né? De lá para cá nós vemos monitorando as internações por síndrome respiratória aguda grave. Né? A gente percebeu que teve um determinado ano, se eu não me engano, 2011, 2013, que os casos começaram a aparecer mais precocemente. Então, assim, os técnicos que trabalham com a vigilância estão permanentemente analisando essas situações para ver se há mudança e se há mudança, que fatores estão contribuindo para essas mudanças. Né? E é sempre numa perspectiva, né? Você nunca é estacionário nesse caso. Nunca é estacionário, né? Nunca é estacionário, né? Pois você perde as próprias ações do sarampo, que foram muitas ações para chegar à eliminação, né? Pois é. E agora, o espaço de tempo para destruir esse trabalho, enterrar tudo, é muito rápido. É muito rápido. Né? Vamos acompanhar mais uma contribuição de um cursista? Vamos aprender como calcular os indicadores de saúde? O curso traz isso, Adalberto? Traz isso. Né? Uma outra questão também que quero trazer a vocês são os objetivos, 3 objetivos principais que a Associação Internacional de Epidemiologia define para o controle de enfermidades. A gente pode falar um pouquinho desses 3 objetivos principais definidos pela Associação Internacional de Epidemiologia, Adalberto? Eu acredito que sim. Né? A primeira coisa é conhecer a situação. Né? Então, é identificar a situação.
A segunda seria, baseada nessa situação, propor medidas de prevenção e de controle, né? E a terceira, então, é avaliar se essas medidas elas foram acertadas ou não, que tanto para análise quanto para avaliação vão ser utilizados indicadores. Então, essas situações durante o curso a gente vai estar reforçando, e no material tem também alguns detalhes específicos sobre esses princípios. E qual é a diferença que existe entre a epidemiologia descritiva e a epidemiologia analítica? Isso. A epidemiologia descritiva ela descreve como é que a doença está acontecendo, como é que as doenças estão acontecendo nas coletividades humanas, levando em conta, basicamente, tempo, lugar e pessoa. Então, são essas as variáveis, né, com que a epidemiologia descritiva se preocupa, né? Então, fazendo isso, essa descrição, é possível ver quais são os locais mais prioritários para intervenção. É possível delimitar um surto ou uma epidemia, né, levando em conta a variável tempo, e é possível também identificar as pessoas mais acometidas, né? Um exemplo muito simples, que eu acho que ele é interessante, né? Quando é desencadeada uma campanha de vacinação da influenza, o que a gente percebe? Existe um grupo prioritário. Esse grupo é prioritário não é por acaso, é porque estudos mostraram que essas pessoas, se adoecerem pelo vírus influenza, elas têm um risco aumentado de complicar. Então, mas isso quem apontou foi a vigilância epidemiológica, foi a epidemiologia. A epidemiologia analítica, ela se preocupa em fazer a relação entre causa e efeito, né? Então, se focar em cima de determinada doença e entender quais são as causas relacionadas àquela doença, né? Então, são estudos que se fazem de forma diferente, são estudos um pouquinho mais complexos, mas nos surtos de doenças transmitidas por alimento, a gente se vale um pouquinho da epidemiologia analítica também, quando a gente tenta vincular um alimento, suposto causador da toxinfecção, ao evento que foi o surto. O surto, né? Alguma coisa nesse sentido. Vamos acompanhar mais uma contribuição dos nossos cursistas, mais uma pergunta gravada que chega até cá aos nossos convidados. O curso abordará a vigilância das doenças crônicas não transmissíveis? Vamos lá, também está no conteúdo, estão no conteúdo do curso as crônicas não transmissíveis. E pelo que a gente viu, né, na estrutura da DIV, né, tem uma gerência que tem essa preocupação, o monitoramento das doenças crônicas não transmissíveis, né? Graças à importância que foi dada à vacina nesses últimos anos, eu acredito que há 40 anos, né, nós estamos trabalhando com a imunização, acho que lá desde 1975, principalmente, né? A gente conseguiu fazer uma inversão no perfil das doenças que nós tínhamos lá e que temos hoje, né? Então, nós conseguimos reduzir as doenças transmissíveis, mas conforme a gente já abordou aqui, não podemos nos descuidar, né, dessas doenças, porque a gente pode ter elas de volta e de forma diferente, né? Mas a gente precisa também valorizar as crônicas não transmissíveis. Por quê? A população está envelhecendo, né? E a gente quer que a população envelheça saudável. Então, se a gente intervir precocemente em alguns fatores de risco, a gente pode ter essa mudança, né? Essa mudança, se não modificar por completo, mas pelo menos que as pessoas envelheçam mais saudáveis, que a gente saiba corretamente o que nós temos e assim por diante. E prevenir algumas doenças, como aquelas causadas pelo tabagismo, né, que é uma das preocupações, né? As doenças cardiocirculatórias causadas pela hipertensão e assim por diante. Muito bem, uma outra questão aqui, e essa é bastante conceitual, acho que é importante para demarcar, e para mim vai ser fundamental, porque há pouco eu me referi a isso e disse que não, talvez falasse bobagem, a diferença entre endemia, epidemia, surto ou pandemia. Como é que a gente pode categorizar ou explicar cada uma delas?
Doutora Elma é experta. Elma está tão tímida aqui. Ela tá... Não, deixa o Adalberto falar, ele fala melhor que eu. Eu estou dando apoio moral. Ah, tá bom. Pode falar. Esses conceitos vão ser abordados também durante o curso, né? E é muito importante porque algumas vezes as pessoas têm a noção que quando se fala epidemia, está se referindo a um grande número de casos, né? Um grande número de casos de determinada doença. Nem sempre é isso, né? Então, a gente falava antes que desde 1994 nós estamos sem poliomielite. Então, um caso de poliomielite no país já pode ser considerado uma epidemia. Aí o pessoal vai se assustar, mas como? É um caso só? Mas nós tínhamos... nós não tínhamos, para quem não tinha nada, é um caso. É 100% de aumento. Isso, é 100% de aumento. Então, a endemia, né, a gente está acompanhando o comportamento de uma doença e ela se mantém em níveis esperados de incidência durante um longo período, né? Na epidemia, é o contrário. A gente vem acompanhando essa doença e, de repente, a gente vê que começa a aumentar a incidência, o número de casos, né? Então, aí a gente já falou da epidemia e da endemia. Quando a gente fala em pandemia e quando a gente fala em surto, a gente está se referindo mais ao espaço em que a doença está ocorrendo, né? Então, quando eu falo em pandemia, está ocorrendo num amplo espaço. Pandemia da gripe. Nós tivemos distribuição de casos de gripe A no ano de 2009 em vários países. Então, é uma pandemia, né? E o surto é um espaço mais restrito. Nós tivemos um surto de varicela numa determinada escola. Então, é um espaço melhor delimitado, um espaço mais reduzido, né? Isso. Um surto de doença transmitida por alimento. Fica restrito às pessoas que participaram de um determinado evento, né? Então, fica mais claro para entender quais são as... Isso, fica mais claro. Até para se falar, né? Porque o nosso pessoal que trabalha com vigilância, com atenção básica, às vezes eles são abordados pela população porque escutam que alguém comentou que está ocorrendo uma epidemia, né? Então, eles têm que se apropriar dessas definições para dar segurança à população, né? Então, assim como ele coleta a informação, ele tem que dar retorno dessa informação e tranquilizar a população o que de fato está acontecendo. E se me permitem aí falar um pouco da minha área, que é a área da comunicação, do jornalismo, também para o jornalista é importante conhecer esses conceitos, ou no mínimo, obter com os especialistas que dominam essa conceituação a informação mais segura, para que isso também não vire um alarme, às vezes desmedido, num conjunto qualquer da população, e isso se transforme numa situação de temor ou de... Mas vamos lá, pânico. Isso é muito fácil, né? Com as redes sociais hoje. Né? Isso, exatamente. Como tem bobagem. Como tem bobagem. Como tem bobagem, né? Como a história da vacina. Agora o pessoal coloca num grupo das redes determinada situação que ele ouviu falar, que a vacina faz mal, que ninguém... E isso se multiplica muito rápido. E aí vira uma epidemia, é isso? Vira uma epidemia, todo mundo falando. Vamos acompanhar mais uma pergunta também enviada por um cursista agora? Queria saber se no curso veremos as doenças de notificação compulsória. Isso, essa foi uma questão mencionada já várias vezes aqui, né? Com certeza. Com certeza. A listagem de doença de notificação tem que ser nossa companheira. Para quem trabalha em vigilância epidemiológica, né? É um dos instrumentos de trabalho, né? A gente saber todas as doenças que tem que ser, o período, quanto tempo que deve se fazer. Isso é um pouco aquilo que vai determinar as ações que se sucedem. Como dizia o Adalberto há pouco, você tem que fazer o prato com bons ingredientes, né, para que o resultado seja um prato de qualidade. Né? Então, se você apura mal uma informação, ou você não notifica o que tem que ser notificado, ou se a notificação é parcial ou incompleta, ela vai gerar uma ação que pode... Isso, errônea. Mas eu só queria clarear uma coisa. A questão da listagem de doenças de notificação compulsória, ela é importante porque é determinada por uma lei e tem que ser em todo o país. Mas a vigilância não pode se ater só àquela lista, né? Nós temos doenças que podem surgir que não estejam ali naquele momento, naquela lista, porque essa lista é uma lista que ela vai se modificando ao longo das necessidades, doenças que começam a aparecer. E então, às vezes as pessoas ficam só restritas, o pessoal da epidemiologia fica
restrito àquela relação, mas tem muito mais. Qualquer doença, qualquer diferente, e mesmo não estando na relação, ela tem que ser notificada, investigada. Porque a compulsória é aquela que está na lista, mas tem outras que são de notificação. Que também nem por isso tem se que deixar pode de ser, ignorar. Né? E outra, eu acho claro, por favor. Uma outra coisa importante, né? Até entendendo qual é a expectativa da pessoa que perguntou, talvez ela tenha uma expectativa de estar sendo abordadas, estarem sendo abordadas toda a listagem e o que o técnico deva fazer, né, em cada uma delas, né? O que eu posso colocar com relação a isso, e a Elma gostaria que complementasse, né? Nós não vamos abordar todas as doenças, mas lá no terceiro módulo a gente vai estar treinando como abordar, qual é o pensamento epidemiológico, como é que se faz uma investigação que torna o participante do curso uma pessoa capaz de abordar qualquer uma daquelas doenças. Né? Né? Se ele não digo se ele se regrar, mas se ele se conduzir pelas orientações do pensamento epidemiológico. Né? E não nos esqueçamos também que a proposta do curso é um curso básico em vigilância epidemiológica. Obviamente que há grandes expectativas, há importância, há demandas, que nós mencionamos daqui a pouco, tanto a Alberto quanto a Elma, de o que as pessoas esperam também, que precisam. Você não vai dar conta nesse momento de esgotar todas as dúvidas ou demandas, mas o aluno pode também, e isso posso falar também com alguma tranquilidade, nessa modalidade à distância, a gente atua há bastante tempo, que é a atitude proativa dele. Despertar. Exatamente, despertar. Eu gostaria de chamar a atenção, porque nesses anos todos que nós trabalhamos, a gente sempre muitas pessoas vêm com a expectativa num curso básico, está bem dito, é básico, eu diria assim, é para abrir assim, o pensar epidemiológico. Muita gente vem com a expectativa que você vai aprender doença por doença, como pega, como não pega, como termina. Não é isso. Não é o objetivo do curso, porque isso você vai ler, tem cursos específicos de cada agravo, e você vai aprender. É o que o Adalberto disse. Você vai aprender algumas atividades que devem ser desenvolvidas e que você vai poder usar. Quem fez uma investigação de um surto de uma doença vai fazer todos os outros, que vai mudar são as características da doença, não a forma de você perceber, de você estudar, de você determinar as ações de prevenção. E como a gente viu, acho que não foi no primeiro, foi no segundo vídeo exibido ali, os espaços todos que o ambiente virtual do curso oferece, o fórum, então você pode trocar com os seus colegas cursistas. Nós vimos aqui a participação do pessoal de Blumenau, Papanduva, Chapecó, Águas Mornas, enfim. Pode trocar com eles, talvez a realidade de uma ajude você a compreender um pouco melhor a tua realidade. Então interaja, participe, estimule, desperte, como disse. Para despertar, é um despertar. Exatamente. E a gente consegue sintetizar quais seriam os objetivos principais da vigilância epidemiológica, quer dizer, assim, talvez num patamar do ideal, não necessariamente do possível, quer dizer, onde é que a gente tem que estar? Qual é a régua que nos norteia aí? Eu penso assim, que a gente vai estar seguro, né, quando a gente tiver a garantia de que os serviços locais estão, de fato, vigilantes. Se estão notificando todas as doenças que constam na relação de doenças de notificação compulsória, se tem espaços para estar processando e analisando esses dados, se essa informação está sendo utilizada para os planejamentos locais, né? Se a gente está, de fato, com coberturas vacinais adequadas, eu penso assim, que de maneira geral, se a gente tiver essa segurança, a gente acha que próximo do ideal. Né? E nessa perspectiva, Adalberto, qual é a importância da compreensão de que nós formamos um país plural, diverso, com realidades as mais extremas possíveis e que tem que trabalhar com um conjunto de ações de âmbito nacional? Quer dizer, as campanhas nacionais de vacinação, elas têm que ser efetivas
de modo a que as unidades da federação se equiparem em termos de cobertura, porque não faz muito sentido você ter, vou falar um exemplo fictício, um estado com 90% de cobertura vacinal e o vizinho com 30%. Quer dizer, o risco existe. Então, esse aspecto é fundamental. Né? A gente costuma falar em coberturas vacinais homogêneas, quer dizer, né? Então, é o que a gente percebeu. Santa Catarina, nós temos boas coberturas, né? Temos algumas falhas, mas temos boas coberturas se comparadas a algumas outras unidades da federação, né? Se isso fosse homogêneo, provavelmente a gente não estaria tendo casos de sarampo. Pois é. Né? Porque o vírus chegou e encontrou uma população desprotegida. Né? E também não deve servir para dizer, não, Santa Catarina fez a parte dela, não temos nada também a ver não, com isso. Também não dá. Né? Eu até, há uns dias atrás, eu estava abordando isso, né? Justamente esses casos de sarampo, né? Daí, e a chegada de outras populações, né? Daí eu estava comentando com uma pessoa que é leiga na área da saúde, daí eu disse para ela, nós não fizemos a nossa parte. Ela me disse, pois é, nós não podíamos ter deixado o venezuelano entrar. Olha só. Não é isso. Né? Não A nossa parte é assegurar, nessa situação, a vacina, né? A vacinação da população. E até porque não são só os imigrantes, né? A todo dia o pessoal está indo para a Europa, está indo para a Ásia, voltando daqui e dali. A facilidade do transporte, do ir e vir é muito grande. Os continentes são diferentes, doenças diferentes, então nós temos que estar preparados para isso. Porque a todo momento está desembarcando gente aqui, como nós estamos e não são só os refugiados ou excluídos. Não, exatamente. Agora chamou a atenção aí tudo a culpa, né? Mas essa questão do transporte, o tempo inteiro, essa troca, e o brasileiro gosta de viajar também, né? Tu não vai num lugar, numa parte do mundo que não tem produto brasileiro. Então a gente vai e está buscando, né? E o sarampo é problema ainda também na Itália, é problema ainda também na Alemanha, né? Quer dizer, nos Estados Unidos. A gente é meio preconceituoso, né? A gente diz, está acontecendo aqui no país da América Latina. Não. Complexo de vira-lata, né? Nós é que somos. Só que quem vai lá para fora é uma população mais seleta, mas que pode trazer, se chegar lá desprotegido, vai trazer o vírus do mesmo jeito. O vírus não atinge a carteira dele, nem a conta bancária. O vírus vai atingir a saúde dele. Gente, nós tínhamos ainda algumas questões aqui, mas vocês vão ter a oportunidade de interagir com tutores, aí, com os colegas de curso, com os conteudistas. Estamos chegando ao final desse programa, dos 60 minutos da uma hora que nós propusemos aqui. Eu vou pedir para Elma Fior da Cruz, especialista em saúde pública, e para o Adalberto Jorge França Silveira, também especialista em saúde da família e epidemiologia aplicada, para que dirijam a sua saudação final aos nossos alunos, alunas, no sentido mesmo de despertar neles essa disposição, Elma, para esse curso. Eu sou muito suspeita para falar de vigilância epidemiológica, porque fiz a minha vida na vigilância epidemiológica e sempre tive paixão pelo que fiz. E espero que essa é uma oportunidade, né, que as pessoas estão tendo, e num momento assim, um grande número de pessoas agarrem essa oportunidade e comecem a ver a importância da epidemiologia, a importância da tomada de decisão rápida. Eu já estou aposentada, mas quem trabalha em vigilância epidemiológica tem que estar sempre com o olho, não pode dormir no ponto, não pode bobear. E essa é a nossa responsabilidade. Então, é uma oportunidade de você despertar, eu chamo isso de despertar mesmo. Não pensar na doença só, mas pensar na consequência que uma doença traz, e que você pode, muitas vezes, numa ação tua de estar alerta, você contribuir para diminuir as consequências. Obrigado, Elma. Adalberto. Eu também, semelhante a Elma, acabei de me aposentar, né, mas assim levo... Mas eu acho que a gente tira o pessoal da vigilância, mas não tira a vigilância dele. Eu acho que não. Né? Incorpora. E estou levando comigo assim, boas experiências, aprendizado muito bom, parceiros da caminhada, né? Lembrando, primeira vez que eu consegui descrever um caso inusitado que estava acontecendo na minha região e que rendeu um elogio do diretor, eu fiquei feliz da vida. Né? Claro. Mas naquele momento eu não sabia que estava fazendo vigilância, né? Porque me parecia uma coisa tão básica. Né? Então, assim, estimular as pessoas que aproveitem, né, o curso,
é pioneiro no estado, né? São 750 pessoas, e eu acredito que vai ser assim, bastante produtivo, né? Eu vou estar ainda à disposição, né, durante o mês de agosto e setembro, trabalhando na tutoria, né? E estou me colocando aí à disposição. Que bom, gente. Obrigado mais uma vez. Uma satisfação tê-los aqui conosco. Queremos agradecer a vocês que nos acompanharam, aqueles que mandaram as suas contribuições, a toda a equipe envolvida com esse curso, muita gente que você não vê, mas que está por trás de produção de conteúdo, das ferramentas, da metodologia, do ambiente virtual, aqui deste programa, dessa teleconferência também, toda a equipe técnica envolvida. Esperamos que você tenha despertado. Vou tomar emprestado o termo da Elma ali, para a importância da participação nesse curso, importante, necessário, sobre o trabalho em vigilância epidemiológica realizado, como já foi dito, pela DIV, Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado, com a FAPEL. Forte abraço e até a próxima.